quero conversar com vocês sobre uma das minhas formações, uma das que eu mais gosto. Eu sou também, além de especialista em hipnose clínica, eu sou especialista em mesmerismo, fascinação e também programador neurolinguístico. Mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre Mesmer, Franz Anton Mesmer. Ele viveu de 1734 a 1815. Ele era médico e viveu na Alemanha. Ele desenvolveu a teoria do magnetismo animal. Entre outras formações que ele teve, essa foi a que mais se destacou. Ele era um homem muito ferrenho, acreditava muito nisso. Além de acreditar, ele trouxe provas concretas através de suas experiências e em livros. Ele teve depois como discípulo Barão do Poté, La Fontaine e tantos outros que são referências no estudo do magnetismo. Inclusive é a base do espiritismo hoje, e teve também como discípulo Allan Kardec, um homem extraordinário. Ele defendia que nós todos possuímos uma energia que, se ela pode, através da sua vontade, ser e a imposição de mão ou através do olhar, ser transferida às outras pessoas, beneficiando-lhes a saúde, beneficiando-lhes as emoções, espiritualmente ou mentalmente. Então ele obtinha muitas curas. Ele, determinado dia, ele estava trabalhando e tinha um paciente com um ferimento na perna, que sangrava muito. Então ele se aproximou do paciente e ele percebeu que na medida que ele se aproximava, o sangue parava. Ele achou estranho, então ele se afastou. O sangue voltou a jorrar. Ele se aproximou de novo, o sangue se estancou. Ele afastou e repetiu esse movimento várias vezes. E ele se perguntou: o que tem entre mim e o meu paciente que faz com que o sangue pare? Ele percebeu que era algo que não era palpável, não era visível. Nessa época, estava começando a surgir a teoria do eletromagnetismo. Então ele achou que talvez fosse o magnetismo ou o eletromagnetismo. E ele começou a pesquisar. Então ele começou a perceber que, se ele pegasse um ímã e colocasse esse ímã com uma forte vontade sobre a doença de uma pessoa, sobre um lugar em que a pessoa sentia dor ou tinha algum problema, aquilo ali se curava. E ele começou a obter curas. Porém, o meio acadêmico, o meio científico, começou a questioná-lo, porque o eletromagnetismo por si só não cura, não tem esse poder dele de curar. Então, ele falou assim: bom, então se o eletromagnetismo não cura, eu vou provar para eles que algo entre nós e as outras pessoas podem ser transmitido. Mas ele foi, então, tirou o ímã, começou a utilizar uma varinha. Você se lembra daquela brincadeira de varinha de condão que a gente vê nos desenhos animados? Veio de Mesmer. Muito interessante, né? É só um adendo. Então ele pegava uma vara de madeira e colocava entre ele e a pessoa, de tal forma que ele, com a intenção mental dele, com o olhar dele, com a vontade determinada, ele conseguia curar as pessoas. Isso, evidentemente, ele levava horas aplicando esse processo, e vários meses também. Então ele percebeu que o que era essa energia. Então ele determinou o nome magnetismo animal. Depois ele começou a sofrer críticas por causa da varinha. Então ele tirou a varinha também. E ele criou uma espécie de tina. Ele começou a impor suas mãos sobre as pessoas num período mais ou menos longo de tempo, e utilizando de passes. Ele percebia que, na medida que ele fazia isso, as pessoas relaxavam e entravam em um estado de transe mais profundo, de tal forma que as pessoas
simplesmente conseguia ter percepções extrasensoriais, como a vidência. Eles podiam ver dentro dos próprios corpos onde que estavam enfermos, no corpo de outras pessoas. Eles podiam ir a outro lugar, ter uma visão à distância, enfim. Ele começou a desenvolver certos fenômenos que ele ficava sem entender como acontecia, mas o foco maior dele era a cura das pessoas. Inclusive, na história mostra que o próprio Allan Kardec foi curado por um discípulo dele, La Fontaine, que sofria de uma cegueira. Kardec sofreu de uma cegueira, como se hoje disséssemos assim, um glaucoma ou uma catarata extremamente avançada, e ele, através do magnetismo, ele foi curado. Então é muito interessante a história de Mesmer. E a gente pode utilizar isso a benefício da saúde. Ele começou uma briga muito grande porque ele queria que o sistema de saúde alemão, depois na França também, absorvesse a teoria dele do magnetismo animal. Mas os cientistas não conseguiam ter provas físicas disso. Eles só sabiam que, e eles inclusive viram curas de Mesmer, curas de doenças graves. Eles viram que o Mesmer impunha colocava a pessoa em um estado alterado de consciência ou transe, a pessoa se curava, mas o que tinha entre um e outro? O que tinha de Mesmer a essas pessoas? Eles não conseguiam definir isso. A ciência não tinha, assim como não tem hoje, como provar a energia, como utilizar de aparelhos para medir essa energia, para pesar. Então, ela simplesmente não aceita isso. E a época de Kardec, no século XIX, do século XVIII para o século XIX, era ainda mais forte. Então, eles não aceitavam porque não tinha provas. Mas mesmo ainda fazia uma crítica muito grande, que à época ele dizia que o método que os médicos utilizavam, e nisso eu admiro a ousadia e a coragem dele, os métodos que ele usava eram extremamente indolores. Se não fazia bem, também não teria efeitos colaterais, em detrimento aos métodos que os médicos usavam à época, que era sangrias, cortava-se a pele, a carne da pessoa e deixava o sangue jorrar, ou colocava um sanguessuga para tirar o sangue da pessoa, ou utilizava de emplastros. E ele dizia que nesses processos os pacientes mais morriam do que eles salvavam vidas, e que no processo que ele utilizava, que era extremamente saudável, utilizando os recursos da natureza, que é da natureza humana e inclusive da natureza também, como a gente pode ver aqui, eu estou no meio da natureza, isso é extremamente saudável porque nós somos seres da natureza. Ele dizia que os métodos eram indolores, eram muito mais eficientes e que demandava a boa vontade da academia para levar isso ao sistema de saúde de Paris, da Alemanha e depois da Áustria, da Hungria, para os países onde que ele passou, divulgando as suas ideias. Então a academia o repudiou, seja as academias de ciências, seja as faculdades de medicina da época. Por isso hoje a gente não tem isso. A gente encontra hoje isso nos templos espiritualistas, especialmente nas casas espíritas que estudam muito isso. Então esse é o magnetismo. É uma energia que nós temos dentro da gente, que a gente pode utilizar a benefício das pessoas. Fazemos isso em consultório, colocamos a pessoa em um estado de relaxamento, aprofundamos esse relaxamento, criamos o que chamamos de empatia com a pessoa e nós atuamos energeticamente sobre as pessoas, favorecendo a saúde e o bem-estar. Dando prosseguimento ao raciocínio sobre a história de Mesmer, a gente vê também que depois que ele abandonou a varinha por causa das críticas, ele criou tinas. A tina era como se, você imagina hoje como é que eu vou fazer uma analogia interessante para vocês? Um tambor, imagina um tambor, e ele fazia alguns buracos em torno desse tambor, punha água lá dentro, magnetizava a água e colocava umas hastes para fora. Porque como ele foi ficando muito famoso,
e as pessoas, havia muitos doentes para serem tratados, e ele não poderia ficar por muito tempo magnetizando uma única pessoa, senão o processo seria muito longo. Ele fazia as pessoas tocarem na tina e segurar por um determinado tempo. E elas entravam naquilo que ele chamava de crise mesmérica. Muito interessante a teoria da crise mesmérica. Nesse quesito, ele foi veja a inteligência dele. Ele pegou, magnetizou uma água intensamente, por horas ele magnetizava a água, pedia para as pessoas tocarem na tina, elas absorviam aquele magnetismo animal através do condutor de metal, onde que as pessoas seguravam, e as pessoas saíam curadas disso. Aí ele também passou a fazer isso com piscinas, as pessoas mergulhavam na piscina e saíam curadas. Um discípulo dele, La Fontaine, que é um dos discípulos mais interessantes dele, que eu gosto, ele não usava a tina, usava a tina também, mas não era muito o foco dele. Ele também não utilizava a piscina, ele simplesmente magnetizava uma árvore. Ficava ele e o irmão dele magnetizando por horas uma árvore. E as pessoas que o procuravam para ser curadas, ele pedia que simplesmente eles tocassem na árvore, ou abraçassem a árvore. E aquela energia da árvore, que era intensa, que eles tinham magnetizado por horas, a pessoa absorvia e saía dali curado. Muitas críticas há sobre isso, que é um processo de sugestão. Há uma sugestão nisso. É evidente que há, mas se é uma sugestão que vai beneficiar a sua saúde, é claro que ela é válida. Assim como um pode acreditar que acendendo uma vela para entrar em conexão com o Criador da vida, com Deus, é bom para ela, qual é o problema dela fazer isso? Nenhum problema. Assim, nossas crenças têm que se mover. Nós precisamos de situações externas para movimentar crenças dentro da gente. E isso a gente atingindo os nossos objetivos, que é viver com qualidade de vida e ser extremamente saudável. Todos nós queremos isso, na verdade. E isso foi se popularizando na França, na Inglaterra, e foi avançando pelos tempos. Hoje a gente pode ver que no SUS a gente já tem acesso à hipnose, já tem acesso ao reiki, entre outras terapias que são tão interessantes. Nós temos cada vez mais recursos para vivermos de forma saudável. Então basta a gente procurar. Então, essa história de Mesmer. A Mesmer também, para complementar um raciocínio, ele é a base do espiritismo. Para quem é espírita ou para quem gosta de algo ligado à história, o espiritismo tem base em Mesmer. Segundo Allan Kardec, só existe o espiritismo porque existiu Mesmer. Porque todo o espiritismo é baseado no magnetismo, na energia que nós possuímos. E essa energia, como que ela funciona na gente? Isso eu vou estudar aqui, eu vou fazer vários vídeos para estudar sobre isso. Nós vamos levantar várias teorias, nós vamos estudar os nossos centros energéticos, nós vamos estudar também os corpos espirituais que nós possuímos e a influência deles sobre o nosso organismo. Mas aqui eu gostaria de ficar simplesmente com essa pequena história de Mesmer. Estimulo vocês a estudar a história dele e procurar. Se você está precisando, procure um terapeuta e nós vamos poder te beneficiar, porque há recursos, basta você procurar, você querer, estão sempre à sua disposição.